de maneira inusitada, ele meio que caiu no meu colo. Na época, eu já tinha 2 carros fuçados, né? O Evo 7 Prata, que a gente fez o flat out, e eu tinha um Mini também que eu estava desenvolvendo, fazendo umas receitas diferentes e tal. E o carro era do Vitor. O Vitor começou a fazer um projeto para ser um Golf bem forte, acabou abandonando no meio do caminho. Aí me ofereceu o carro, aí eu pensei, né? Todo mundo que tem carro preparado sabe. Quem tem um carro preparado, não tem nenhum. Quem tem 2 carros preparados, também não tem nenhum carro. Então eu precisava de um terceiro carro para ter pelo menos um para andar, né? Porque carro preparado sempre fica na oficina. Então esse carro entrou para mim dessa forma. Ele já veio com a turbina grande, mas ele não estava totalmente otimizado. Aí eu encarei o desafio e falei, não, vamos fazer algo forte. E a ideia era testar os limites de tudo, porque como na Armada a gente sempre vende diversas receitas de preparação, a ideia era ver até onde a gente pode chegar com cada um, o custo de cada modificação, o ganho de cada modificação e etc. Aí chegou nesse resultado final aqui. Um pouco antes do carro ser meu, né? Quem comprou ele foi o Vitor antes, foi assim. Eu estava com a ideia de fazer um projeto legal, então procurou o Golf. Tinha que ser um com interior xadrez e sem teto, mais básico. Então a gente entrou lá nos classificados, procurou o mais barato de todos, porque não importava o preço nem o estado, já que a ideia era reconstruir tudo. Beleza, comprou esse carro meio sem ver. A hora que chegou lá na hora de buscar o carro, o ex-dono do carro era um amigo e cliente nosso, e o carro sempre teve as manutenções realizadas no Mark, lá na oficina MK, que é onde eu sempre levei meus carros. Então, todo o histórico de manutenção do carro a gente já tinha, então foi uma sorte tremenda. E eu considero isso como uma das coisas muito positivas do projeto, porque a gente não teve nenhuma surpresa assim, inesperada no carro. O carro sempre respondeu muito bem ao upgrade, tudo que a gente coloca nele ele mostra a melhoria e aguenta o desaforo, né? Todo dia acelerando, todo dia dando o final e o carro tá aí firme e forte. Então, o legal do carro é isso. É bom, é rápido, é forte, não é gastão, dá para viajar tranquilo, é confortável, a multimídia, o som é bom e ainda faz 10, 11 por litro de álcool na estrada andando devagar, né? 445 cavalos de roda. Sim. E 54 mais ou menos? 53, vai. 53 quilos de torque. Quilos de torque. Sim. Puta merda. E aqui a gente pôs junto para vocês verem aqui a curva de um original, né? Essa laranja de um original. Então tem mais ou menos 220 cavalos de roda. Sim. E mais ou menos 35 de torque, né? Isso. Lembrando aqui, né, com correção, né? Isso é um assunto até pra gente conversar futuramente aí num vídeo explicando toda essa questão, uma convenção comercial. Tecnicamente o ideal, o correto na verdade para o turbo seria sem a correção, mas enfim, é uma questão aí para um debate para outro vídeo. Vai para outro vídeo aí. Sim. Mas não deixam de ser números absolutamente impressionantes, especialmente porque aqui a gente tem uma referência sólida, né? Isso. Os dois estão com a mesma referência em termos de... O legal é sempre comparar com o original. Sim. Você falar, eu ganhei tanto com a preparação. Sim. E tem um detalhe que é importante aqui, que é, acho que a grande mote é miolo original, né? Então a gente tem toda a configuração, desde a parte de comando lá em cima, né? Os comandos, até lá embaixo, tudo 100% tudo original, né? E aí que entra a pergunta, né, cara? Com tanta potência assim, cara, como é que é ir pro miolo, né? Como é que fica isso, né? Então, o que faz o carro quebrar não é potência, é torque. Sim. E aqui a gente, beleza, tem bastante torque, 53 kg de torque é bastante, mas a gente já viu vários carros preparados com mais torque do que isso. Então assim, ele tem bastante torque e numa rotação bem alta. Como a turbina é grande, ela joga todo o torque lá para frente. Original, o carro gera 35 kg de torque a 2.500 RPM. Então, na verdade, mesmo no original, você já tem um trabalho de wastegate aí. Ele poderia entregar mais. Poderia. Com a turbina original mesmo, né? E acho que essa é uma das grandes questões, né? A gente está falando desses motores com a wastegate eletrônica, essa geração nova aí, nova entre aspas, né? Já tem, sei lá, 20 anos aí quase, né? Desses motores, mas o quanto de controle que você consegue ter dinâmico, vamos dizer assim, toda a curva do motor muda completamente com pura programação, né? Uma coisa que é muito interessante, assim, esses motores modernos, eles não aumentaram muito o nível de potência. Aumentaram, claro, mas o que é mais impressionante
é a faixa útil que ele tem de potência máxima. Como que ele consegue isso? Turbinas com tamanho assim, bem estudado para o motor, wastegate eletrônica, turbina com geometria variável. Sim, pouquíssima inércia. Comando de válvula com posicionamento variável, então esse carro ele varia as polias, né, tanto da admissão quanto do escape. Esse carro ele varia também o lift das válvulas, então ele tem o lift variável. Sim. Então ele consegue modificar tudo isso para entregar mais torque ou mais potência de acordo com... Especialmente importante na rampa aspirada, vamos dizer assim, quando ainda está entrando ali. O coletor de admissão tem um flap que abre ou fecha para dar mais velocidade de entrada do ar e aumentar o torque em baixa rotação. Aí cada um desses elementos vai contribuindo para formar essa mesa que a gente vê de torque, especialmente no original aqui, né? E aí aqui a gente colocou justamente essa questão aqui do original contra esse aí, porque a gente consegue ver algumas coisas interessantes, como por exemplo essa própria diferença aqui na curva de torque, o cruzamento vai estar aí entre os dois, 3.500. mais ou menos 3.500, pouco mais, né? Uns 3.700 RPM, né? Sim. E boa parte disso é por causa da turbina maior, né? Sim, a turbina é bem maior, então é uma turbina, ela usa a carcaça de uma IS-38, que é a turbina original do S3, só que com a parte interna modificada, então eixo e rotor muito maiores do que as originais. Então isso tem mais inércia, demora mais para encher, só que a hora que enche gera um volume de ar muito maior. E mesmo assim fica uma curva bonita, né? Fica aquela rampa de skate com super ultra lag, né? Essa é a de potência agora e essa é a original, né? Sim. Então a original como enche muito rápido, né? Porque a carcaça é muito menor, tudo é menor. Essa demora mais para encher, mas a hora que enche, vai embora. E lembra que eu te falei, ó, o torque máximo dela está em 4.500 RPM. Então o carro não distraciona, porque o torque não vem de uma vez. Em marcha baixa distraciona porque bastante, né? Bastante força, mas agora ele caminha. Quando a gente está falando entre esses dois extremos aqui, tem muita coisa que se faz no meio do caminho disso tudo, né? A gente já vai entrar na receita, nos detalhes desse carro aqui, mas acho que seria interessante, já que, inclusive, acho que é o primeiro Golf GTI que a gente está fazendo no Flatout Midnight, por incrível que parível, né? Todo mundo pedia, né? Então muita gente pedia faz muito tempo, então eu acho que vale a gente passar por essa questão dos estágios de preparação, começando pelo mais básico mesmo, a questão só do remap ali, para dar um norte aí entre a escada que se forma, né? Entre o original e esse de 445 de roda. Vou falar algo bem básico então. Claro que todos os estágios têm muita variação de acordo com os upgrades instalados e o combustível utilizado. Sim. Como o motor é de injeção direta, o motor de alta eficiência, você precisa de um combustível bom para ele render bem. Sim. Então vamos lá, original 220 de roda, estágio 1, sem nenhuma modificação, sem filtro, sem escape, não, tudo original, 260 roda. Um estágio 2 legalzinho assim, com modificação na admissão e escape. Libera fluxo na entrada e aí pode usar mais pressão de turbina, né? Pode usar mais avanço de ignição também, porque como tá saindo mais da câmara, tudo diminui a temperatura, você usa mais avanço que o carro não dá pré-detonação. Então ele aceita um acerto mais agressivo. Vai, 280, 290 na roda, que é o famoso estágio 2. Né? Aí o estágio 3 é uma turbina original IS-38, que é a turbina do Audi S3. Aquele de 300 cavalos. Isso. Que é o mesmo motor, tecnicamente a mesma família, a mesma geração, só que componentes internos diferentes. Exato. Exato. Aí vem na média aí uns 350 cavalos nas rodas. Entre os 2 e o 3 a gente tem um salto para a questão da turbina. Legal. Aí, né? Na minha opinião, a IS-38 é a turbina certa para o motor, porque ele perde pouquíssimo spool, o torque vem bem legal, então o carro fica gostoso de andar. Não tem tanto compromisso embaixo aqui como a gente vê aqui já, uma coisa mais aqui perde bastante, né? Aqui perde bastante baixo para ganhar de alta. Lá, tanto que quando você olha o formato das curvas de um carro estágio 2 com estágio 3, é bem parecido, ela é levemente deslocada para a rotação. Se tiver na marcha errada, você toma ainda. Sim. E aí para cima do estágio 3 vai depender da turbina que for utilizada e dos outros upgrades, né? Aí Sim. O dinheiro é o limite, né? Aliás, vamos ver então o que a gente tem aí nesse carro aí. Mas aqui a gente tem muito mais que um upgrade de turbina, né? Sim. É assim, a turbina gera bastante fluxo de ar, mas a gente precisa melhorar todos os componentes, tanto da entrada de ar quanto da saída dos gases, para que tenha o fluxo, para que o motor gere potência, né? Essa turbina aqui é uma TTE 525R, como o nome diz, ela gera um fluxo aí para
mais ou menos 520, 530 cavalos, Tá. que é o que eu acredito que o carro tenha pelo desempenho dele. Sim, de motor, né? De motor. E, aliás, olha, uma informação bem curiosa, aliás, a gente tem aí justamente a turbina, essa do S3, né? Já híbrida, já é. Essa é uma híbrida, a carcaça dela, se você olhar por fora, ela é uma de S3, é uma Tá. famosa S38, mas essa daqui também é modificada. Não é tão grande quanto essa, mas também Tá. é uma híbrida modificada. Umas coisas interessantes que ajudam o motor, mas que atrapalham no sentido de modificações posteriores, essa questão de toda essa integração, né? Sim. Do cabeçote, ter um coletor de escape integrado, Sim. e a carcaça da turbina integrada. Tudo isso aí exige aí um... É o que a gente chama de upgrade bolt-on, que é tudo que você simplesmente parafusa no carro. Sim. Esse carro, ele tem tudo integrado na ECU, então o controle de alívio de pressão da turbina, que antigamente eram as válvulas blow-off, válvulas de prioridade, esse carro tem uma válvula chamada diverter, que fica bem aqui. Quando você tira o pé do acelerador, ela abre e direciona o ar que a turbina tem a inércia dela, né? Ela está girando quando você tira o pé do acelerador, ele direciona esse ar de volta para o intake. E essas turbinas também têm wastegate eletrônica, então aqui não dá para ver que está por baixo. Mas a ECU controla o quanto que ela abre ou fecha para gerar mais ou menos pressão. E o quão maior é essa turbina? Você lembra quais são as dimensões dela em relação Mais ao ou menos. original? Assim, vou dar uma referência com as originais. A original do Golf GTI, chamada IS20, tem um rotor de 42 milímetros, mais ou menos. A IS38, que é a original do Audi S3, rotor de 46 milímetros. E essa daqui é um rotor de 54 milímetros. Nossa, É bem maior. é um belo salto, né? Acho que vale até a gente começar pela parte de alimentação, né? Porque a gente estava falando antes da gravação que acho que foi um dos desafios, vamos dizer assim, né? De dimensionamento de um projeto já nesse calibre, né? Fala pra gente um pouquinho isso. Desde a parte de alimentação, bicos, né? E também tem essa questão dos bicos desse motor mesmo, né? Que já usa aí a injeção multiponto, indireta, com direta. Dá uma geral aí, né? Tá. A partir dessa geração aqui, a geração 3, ele passou a ter 8 bicos injetores. Motor 4 cilindros, 8 bicos. São 4 bicos de injeção direta de combustível, que fica direto na câmara de combustão. Sistema de altíssima pressão, né? Trabalha com 200 bar, 210 bar. E tem também um sistema convencional, que é de injeção indireta, chamada port injection, multiponto, que esses que são os que ficam aqui em cima. A Volkswagen colocou esses bicos aqui da injeção indireta para corrigir o problema da carbonização nos outros motores. Como os motores antigos do Jetta, ele só tinha o bico direto na câmara de combustão, pelo coletor só passava ar. Então imagina, o ar quente, aí vem também o vapor do cabeçote lá, da válvula de respiro, válvula de ventilação lá, PCV. Então junta com esse vapor de óleo, gerava um resíduo que carbonizava tudo, coletor, entrada do cabeçote, tudo. Aí a Volkswagen colocou esse sistema de injeção indireta para o combustível limpar tudo e não carbonizar, que a carbonização aumenta a probabilidade de pré-detonação, né? E aumenta a temperatura de tudo também, né? Sim. Fora o consumo que piora, a marcha lenta fica irregular e tal. Agora tendo 8 bicos. Mas a gente usa essa alternativa para enfiar mais combustível para dentro e para aumentar a potência. Então o objetivo aqui do carro é enfiar tudo de combustível para dentro. Tanto é que nós mudamos inclusive a lógica da alimentação do carro. Originalmente essa injeção de combustível indireta é secundária, ele quase não usa. Usa na partida e em marcha lenta, só.
Hoje em dia a gente usa os bicos da injeção indireta para alimentar o carro. Sim, mesmo com carga plena, Mesmo tá com trabalhando. carga, E foi assim que a gente conseguiu acertar. Então o carro tem uns bicos injetores bem maiores que o original. Então tem 8 bicos grandes aí para empurrar. Esses bicos são de, pra você ter ideia, 600 cc. Caramba. Então alimenta bem aí. E parte de bombas, de linha, também tem um trabalho bom aí. Tem, toda... Assim, original, esse carro tem uma controladora de combustível. Vou falar bem rápido, só para passar. Então, o carro não tem retorno original. Ele tem a bomba que fica dentro do tanque, tem uma controladora eletrônica que dá mais ou menos voltagem na bomba para ela enviar mais ou menos combustível aqui para frente, de acordo com a demanda, né? A gente deixou todo esse sistema de lado. Tem um surge tank, então tem um reservatório externo no porta-mala e 2 bombas externas que mandam... achando que é privilégio só ir do seu Gol, aperto do nada. Tem, ou como os caras dizem, o cash tank, né? O tanque de dinheiro, né? Mas tem o surgezinho lá com 2 bombas externas. Legal. Bomba de Mercedes, aquela azulzinha lá que custa R$180 e aguenta a vida inteira. Old school. Old school total. E aí a linha de combustível é grandona, vem aqui pra frente e tem retorno de combustível aqui, né? Tem um dosador HPI. Tá. E eu posso mexer na pressão aqui, igual aquele Gol Turbo. Sim, sim. E, bom, vamos entrar na parte de admissão aí também, tem bastante coisa rolando aí. Tem. Original, o filtro do carro fica aqui, né, também, bem pequenininho. A gente colocou um filtro bem maior que o original, tem um elemento filtrante enorme. Todas as mangueiras maiores, né, então aqui que é a admissão, que aqui tá a boca da turbina já. A pressurização que tá aqui embaixo, a gente não tá vendo. Tem uma pressurização aqui e uma pressurização aqui. Então ela vem pra cá, entra no intercooler no mesmo lugar do original, só que bem mais grosso. Aí ela sai do intercooler e entra na borboleta aqui. Tá. E esse sisteminha aqui que é legal também, igual eu falei da PCV, que respira bastante, solta bastante óleo. Ela tem um reservatório externo. É um cat can, né? Oil cat can, exato. E aí o que volta aqui vai de novo para admissão. Justamente por aquela questão que a gente estava falando, né? Às vezes você vê um carro, um GTI num track day. Sim. De repente o cara consegue sair um monte de fumaça. Quando freia forte. E aí justamente então é o óleo sendo queimado. O óleo sobe pela PCV, entra no coletor e é queimado na câmara. Entendi. Esse sistema elimina isso, né? Entendi. E elimina também que resíduo de óleo e tal volte para admissão, né? Então você tem uma queima mais limpa, vamos dizer assim. Agora, antes da gente dessa parte do motor, tem um detalhe que é importante, né? A gente estava vendo aquela potência, aquela curva lá no Dino, mas é menos do que efetivamente o carro entrega. Explica pra gente um pouco isso aí. Esse é o motivo de que todo mundo fala, pô, seu carro não tem só isso de potência. Então assim, como a turbina é grande, ela no dinamômetro que não tem a mesma carga da rua, ele não enche a mesma pressão. No Dino aqui ele sobe 1,7 kg, na rua anda com 2 kg. Então o carro tem mais potência do que ele mede no dinamômetro. Chutando aí pelo bundômetro aí, você acha que de roda quanto que ele está entregando? Deve ter uns 480, 490, pelo que anda, né? Sim, sim. Por que isso? A gente preferiu acertar ele por Dutch de wastegate. Então o carro é acertado pela wastegate e o carro é perfeito se eu acelero de terceira, quarta, quinta, sexta, ele entrega 2 kg cravado na rua. Sim. Mas no Dino vem menos. Esse é o target dele. Né? O objetivo aqui é andar forte na rua, não fazer número bonito no Dino. Sim. Né? Como se não fosse, né? E tem mais um detalhe interessante aí, mas na parte de powertrain, né? Que é a questão do diferencial, né? Sim. E das embreagens também. Né? Então assim, original esse carro tende a distracionar muito mais o lado direito, né? Porque tem mais peso, né? O motor está desse lado, ele tende a distracionar mais este lado. E o carro ele tem um sistema de diferencial eletrônico simulado pelo ABS. Então, quando ele vê que uma roda está distracionando mais que a outra, ele freia a que está distracionando mais. Isso causa um desgaste excessivo de pastilha. Toda a temperatura no freio. Exato, isso que eu ia falar agora. E ferve muito o fluido de freio. Por isso que você vê que os GTIs no track days andam 2 voltas e tem que encostar, não aguenta. Aí o que nós fizemos aqui? Eu desabilitei todo esse sistema de diferencial eletrônico e tem um diferencial LSD mecânico da WaveTrack. Tá. Como que funciona? Ele esqueci o nome lá o nome do tipo do diferencial, mas quando tem carga, ele bloqueia e traciona as duas. Tá, tipo um Torsen na vida, assim. E ele, cara, assim, não mudou muito o tempo de 0 a 100, nem na rua, assim, mas em curva é um absurdo. Sim. Se eu venho em curva e dou pé, o carro joga pra dentro. Sim, eu lembro quando a gente
participou do evento de lançamento, era o Jalop Pinique ainda. O GTI, saída de curva lá, capava os grampos apertados, o carro distracionava pra caramba. E sai de frente, né? Ele vem esparramando. Ele vem escovando muito, distracionando muito. Esse é o contrário, ele joga pra dentro. Sim. É rápido o carro, inclusive. E aí tem a questão das embreagens aí também, né? Sim. Embreagens, não precisaria fazer um upgrade, só que o carro tem uma quilometragem um pouco alta e chegou na hora de trocar e aí era mais barato o upgrade do que o original. Sim. Então ele tem um upgrade da APR, que tem um pouco mais de discos e material um pouquinho diferente, mas não precisava, a embreagem original deu conta durante muito tempo aqui. Até porque, volta naquilo que nós falamos, o que estraga tudo é torque, não potência. E o carro não tem tanto torque a mais assim do que um estágio 2, estágio 3. Sim, sim. Isso que impressiona. Agora, tem um conjunto aqui, né? Não é só o motor. Deixa o capô aí para o pessoal poder ver aí o restante do carro. Enquanto isso, a gente vai falando essa parte de suspensão, freios, pneus, rodas. Aí dá uma geral pra gente aí. Isso é algo que eu mexi só agora, né? Porque durante muito tempo a minha prioridade era só andar em linha reta. Então o carro tinha freio original, roda pequena e leve. Sim. Tudo aliviado dentro. Hoje em dia o carro, eu tentei melhorar um pouco o conjunto do carro. Então, rodas maiores e mais leves, tem as OZ Racing Ultra Leggera. Pneus com grip muito maior do que o original. Aqui eu coloquei agora esses aqui para testar e estou gostando bastante. São os Achilles 123S. Traciona muito o carro. Medida 235. Tá. Tem a suspensão, tem coilover, né? Tem as Bilstein B16, em compressão e retorno. Ajusta tudo, altura, compressão e retorno. Legal. E tem os freios maiores dianteiros do GTI Performance Pack, que é o mesmo da Audi S3. Ele é bem maiorzão, disco de 340 milímetros. Preenche bem aí a roda, né? Freia bem o carro. Agora freia. Sim. E aí dentro a gente tem uns detalhes interessantes, né? Se preservou. Aliás, uma coisa interessante, né? Esse carro aqui é o pelado. É o mais básico, que é o mais legal, que todo entusiasta quer, especialmente porque a Volkswagen, eu não vou deixar pegar o pé deles. Não sei porque algum executivo achou que o banco xadrez tinha que ser o básico e é na verdade que todo mundo quer. Que é o banco xadrez, Então, eu queria o banco xadrez, sim. Começa por aí, tem as vantagens de peso também, né? Já que é o básico que tem o xadrez, ele não tem um monte de equipamentos que a versão com todos os equipamentos tem, né? Mais forte tem, solar, o ACC. Banco elétrico, multimídia maior, tem algumas coisinhas aí que o meu não tem. Agora, fora essa questão do banco xadrez, tem alguns acessórios aftermarket bem discretos aqui, né? Precisa ter um olhar meio treinado aí. Você demorou pra ver, né? Eu não peguei, não. Mas depois que você sabe o que é, você não consegue desver. Uma vez visto, você não consegue desver, né? Então, os cintos do Club Sport, que tem essa cintinha, essa faixinha vermelha no canto. Vermelhos. Os pedal shifts do Club Sport também, eles são um pouquinho mais altos, maiores em alumínio escovado. A manopla de câmbio do Club Sport, que o revestimento é de alcântara e tem o filetinho vermelho. E os tapetes também do Club Sport. Sim. Tem a costura vermelha aqui, só. Sim, só um arremate. Só um arremate. Tem mais alguma coisa que você planeja fazer nesse carro ou o projeto está finalizado? Cara, pior que não, pior que eu considero o projeto finalizado. Assim, não tem muito mais o que mexer. Sim, o carro, quando é para andar em alguma competição, alguma coisa, eu posso modificar algumas coisas, posso tirar peso, posso mexer roda e pneu, posso mexer alinhamento, calibragem, mas setup mecânico é isso aí. Agora, pra gente encerrar, até para falar um pouco de mundo real, né, cara? Fala pra gente aí, faz um comparativo mais ou menos de drag aí entre esse carro nessa configuração e um original, pra gente ter um parâmetro aí. Tá, vamos lá. O forte do carro, obviamente, não. De nenhum carro tração dianteira forte, né, não é sair parado, mas 0 a 100 original, claro que tudo depende de grip da pista, habilidade do piloto e tal, mas original é entre 6,3 e 6,5. Aqui o meu melhor foi 5,1 nesse setup, tá? Sim. Pneu chiclete, traseirinha um pouco mais alta e mais dura,
acertando a saída, 5,1. Tá. 0 a 100. 200 metros. Meu melhor tempo no 200 metros foi 8,3. De um original é 9,6. 9,6, 9,5. Então já é diferente. E 400 metros, meu melhor tempo foi 12,4 ou 12,3. Passando a 204 por hora. 204, 205. Então é um carro que deslancha bem alto. Caminha bem. E um original deve passar na faixa de uns 15 segundos, 14 alto. Fica exponencial, né, a diferença. Eles vão pular meio remotamente parecidos e a diferença vai aumentando conforme a distância for maior, né? E aí entra a questão do 100 a 200. Né? 100 a 200 original na faixa dos 15 segundos. Aqui, o meu melhor tempo, com ele aliviado, num dia frio, num lugar legal, mas com slope validado abaixo de 1%, né? Porque o pessoal joga o carro da ribanceira. Não vale pra bosta nenhuma. Mas com slope até 1%, o melhor tempo foi 6,5 no 100 a 200. É rápido. É rápido, A gente estava falando até antes da gravação, dá para dar canseira em carro grande aí, né? Uma Porsche Turbo 991 é mais lenta no 100 a 200. É rápido. Cacete. Tá que pariu. Parabéns pelo projeto. Né? Ficou legal. Sensacional. E agora, além de rápido, ele tem um equilíbrio, né? A suspensão é muito boa. Sim. Por incrível que pareça, de todos os upgrades que eu instalei no carro, o que eu mais gostei foi a suspensão. Sim. Na vida é outro carro. A Bilstein é ridiculamente cara, né? Não tem como. É importado, o dólar tá bem mais valorizado que o real, né? Mas muda assim da água pro vinho o comportamento do carro. Sim. E o diferencial também, assim, para quem gosta de fazer curva, igual aquele outro Golf que você viu mais cedo, que anda em track day direto, a diferença é brutal. Ou seja, o carro tem diferencial, tem suspensão, tem freio, esperamos agora tem pro Interlagos. Né? Aí precisa de um piloto, né, cara? Vou chamar você para nos próximos capítulos. Falou, gente. Valeu. Falou.